Mais uma vez, irmãos e irmãs, estamos aqui celebrando esse domingo, o Dia do Senhor. Esse é o 22º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 a 8, e versículo 14 a 15, mais 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilha de cobre. Os fariseus, o mestre da lei, perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão por perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, de novo estamos com Jesus, aqui sendo questionado, e Jesus também respondendo, orientando a maneira certa de viver. Então vamos mais uma vez agora com o Evangelho de Marcos, meditar e partilhar também entre nós e com os irmãos que estão participando conosco. Padre, por que os fariseus e mestres da lei se reuniram em torno de Jesus? Esses fariseus e mestres da lei são pessoas que entendiam as Escrituras, que dominavam as Escrituras. E quando souberam de Jesus também um mestre, e como é muitas vezes o costume, vão também ouvir um outro mestre, aprender mais com outro mestre. Então, essa é uma primeira visão que nós temos. Vamos lá encorajar, vamos animar o outro mestre, vamos também aprender com ele. Mas sabemos também que eles estavam lá, por experiência da palavra que nós ouvimos aqui e ali, estava lá também para ver se realmente ele domina, ele conhece, até para testar o nível de conhecimento dele, né? Estava ali. E na sequência nós vamos ver isso, o questionamento dele. Mas tem outras passagens que nós sabemos, vão lá perguntar a Jesus, né, se pode despedir da mulher, o homem pode decidir, e sabia que o mestre tem que saber isso. E também, a mulher adúltera lá no Evangelho de João, ele vai dizer: mestre, o que diz? Nós encontramos, é para testar, para provar se realmente é mestre mesmo e tem o conhecimento. Então, tem esses dois lados.
Vamos dar apoio, vamos saber o que ele sabe, vamos aprender um pouquinho com ele, mas ele tem esse lado maldoso que vai aparecer aqui nesse evangelho, de querer questionar, de querer provar, querer testar o conhecimento do mestre. Então, se reuniram por esses dois motivos, um motivo bom, o outro um pouquinho maldoso, né? Desse aqui. Mas para nós a grande lição é o quê? Se alguém conhece, vamos buscar um pouco de conhecimento com aquele que sabe, não ficando aí cutucando, querendo destruir o conhecimento, não é coisa boa. Nós temos que encorajar quem sabe para que busque mais, transmita mais. Não vamos ser esses mestres da lei, os fariseus. Para nós temos que buscar o conhecimento e encorajar quem sabe. Assim as nossas comunidades vão prosperar. Padre, os fariseus e mestres da lei seguiam costumes e tradições. Por isso questionam o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos. Podemos dizer que Jesus não seguia a tradição? Na verdade, nós não podemos afirmar que Jesus não seguia tradições. Jesus seguia as tradições. Mas o que Jesus quer ressaltar aqui, que mais do que a tradição, é a palavra de Deus, que é bem maior, que bem acima das tradições. Porque as tradições são preceitos humanos, as leis, mas o que vem de Deus é preponderante, que mais sobressai. Então dizem, olha, vocês deixam, né, de fazer aquilo que vem de Deus, mas vão fazer o preceito humanos, né? Até chama de hipócritas. Então, não é que realmente não seguisse. Claro que houve uma falha ali, que os discípulos afoitos, com fome, não seguiram o preceito de lavar as mãos. Se faltou água, a gente não sabe, mas que falharam. Mas Jesus vai dizer, não é o mais importante. O mais importante é fazer aquilo que é da vontade de Deus, praticar a caridade, praticar o amor, né? A sinceridade, ajudar o outro. Esse que é mais importante que não lavar a mão e comer, né? Claro que hoje para nós vai ficar importante a questão de higiene. No tempo de pandemia estamos hoje, tem que lavar a mão, tem que virar assim. Mas é costume, é tradição para a nossa saúde física e biológica. Agora, é preciso conciliar as duas coisas, não fazer a opção para uma coisa e deixar a outra. Respeitar a tradição dos homens, mas antes de tudo, aquilo que vem de Deus, que é mais importante. Padre, Jesus disse que o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Que história é essa de puro e impuro? Como entender isso aí? É verdade, esse impuro e puro se trata de, como diremos hoje, é pecador ou que não é pecador. Porque para ele dizer que é impuro, quer dizer é pecador. Naquele momento dizia, alguém fica doente, é que é um castigo de Deus, ele se tornou impuro. E quando aquela pessoa se cura, agora ele está purificado, agora ele está salvo, ele está perdoado por Deus. Então a questão é ligado via a impureza naquilo que hoje simboliza o pecado, o mal, a doença. E a doença sempre era vista como símbolo de desobediência a Deus, ao pecado. Por isso Jesus vai dizer, olha, os teus pecados estão curados. O que é difícil? Pega a tua cama, levanta-te e anda, você está curado. Quer dizer, tirou o pecado, tirou aquilo que deixava a pessoa impura. E Jesus vai dizer, não é o que entra pela boca, porque tudo que entra pela boca é a comida que nós comemos, bebida, depois vai para a fossa. Mas o que deixa a pessoa suja é aquilo que vem de dentro da pessoa. A maldade que vem, a calúnia, a difamação, como ele vai alinhar aqui, ó. A maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, tudo isso destrói a pessoa. Xingamento, que ofende os outros, isso que deixa a pessoa numa situação de impura, de pecador, de pecadora.
Então, o que nós temos que evitar é ter as coisas más que vêm de dentro de nós. Agora, também vamos ter que cuidar um pouquinho da nossa higiene, lavar a fruta que nós queremos comer, lavar as mãos, lavar a salada que nós compramos no mercado, para não pegarmos uma doença ou uma infecção, porque isso vai entrar depois, passa, mas alimenta o nosso corpo físico. Então, a impureza e a pureza aqui, e no sentido do que suja a nossa alma, que não possa ver a Deus face a face, que não possa entrar nessa intimidade de Deus. E toda a maldade que nós fazemos, e tudo faz parte de dentro da pessoa, maquinando, pensando, e vai concretizar aquilo lá, que é o pecado que acontece muito na nossa vida. Ele diz, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Exatamente, e é verdade, né? Exatamente. E tanto que saem as coisas ruins, mas também a pessoa que é pessoa boa, as coisas boas também vêm. A ação vou dizer, que coração bondoso, que coração bom, né? Vou dizer, então, e o coração nosso tem que tirar das coisas boas aqui e eliminar as coisas más. Que Deus nos ilumine, que nos dê essa graça de termos essa bondade e vamos experimentar aquilo que Jesus nos diz hoje, nesse domingo. E que Ele derrama sobre nós a bênção, Ele que é Pai, que é Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.